Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho em relação ao acabamento e polimento. É relatado que é frequente a negligência dos profissionais em relação aos protocolos de acabamento e polimento. Isso porque, como se trata da última etapa do processo restaurador, muitas vezes o paciente já está cansado, ou o dentista está atrasado e já tem um outro paciente esperando para ser atendido, e aí ele acaba fazendo esse protocolo meio de qualquer jeito. Mas a gente sabe que um acabamento impróprio pode aumentar a rugosidade de superfície do material e, com isso, acelerar o desgaste. Mas também essa rugosidade aumentada, ela facilita o acúmulo de biofilme, há manchas na superfície, e tudo isso vai levar à redução da longevidade do nosso tratamento. Vejam só essa paciente. Ela chegou no consultório relatando que ela tinha acabado de fazer um tratamento de faceta. Nitidamente, o profissional que atendeu ela não fez um bom protocolo de acabamento e polimento. Ainda tinha tanta resina sobre contorno na região de sulco que a gengiva respondeu com um processo de inflamação. Esse artigo super recente mostra a correlação que existe entre o tratamento restaurador e a saúde do periodonto. Mas então vamos lá. O nosso protocolo de acabamento e polimento tem como objetivo diminuir a rugosidade de superfície e aumentar o brilho de superfície do material. Mas os dados de rugosidade e brilho eles são inconsistentes na literatura. Um pesquisador que fez uma revisão sistemática de dispositivos de acabamento e polimento percebeu que podia existir uma variação muito grande dentro do mesmo dispositivo. Por exemplo, um grupo que utilizou o Sofilex Papillon para dar o polimento conseguiu um brilho de 12 unidades de brilho, enquanto um outro grupo chegou a 94 unidades. É uma variação muito grande, não é? Isso porque o brilho e a rugosidade eles estão diretamente relacionados ao tamanho e tipo de partículas das resinas, o formato e a flexibilidade do dispositivo, o tempo que esse dispositivo foi utilizado, a força do operador, a habilidade do operador, ou seja, existem vários fatores que podem interferir na qualidade e no sucesso do polimento final. E aí vem uma pergunta: existe um sistema de polimento ideal e que resolva todas as situações? A resposta é clara. Lógico que não existe. Mas eu vou mostrar para vocês alguns sistemas que podem ajudar o dia a dia clínico. O primeiro deles seriam os discos Sofilex Papillon. Eles são ideais para restaurações em dentes anteriores. Esse kit vem com 4 discos, onde nós usamos do mais grosso para o mais fino. A desvantagem dele é que ele perde a abrasividade com uma certa facilidade. E a gente utilizando todo o sistema tem um custo um pouco elevado, em torno de uns R$ 10. Mas para dentes anteriores ele é incrível. Inclusive para dentes posteriores, para fazer o contorno da crista, o contorno do dente nas proximais, o disco Sofilex Papillon ele pode ser utilizado. No entanto, a gente não indica muitos discos mais grossos, porque eles são mais grosseiros e eles podem acabar com a sua restauração. As borrachas abrasivas DIF, elas também são uma excelente opção. Em geral, essa verde, ela consegue eliminar riscos de resina na superfície ou aqueles encontros que ficam entre uma camada e outra. Esse dispositivo verde, ele consegue remover essas regiões. E o resultado final é muito interessante. Esse formato de taça é mais indicado para dentes anteriores, enquanto esse formato de chama é mais indicado para dentes posteriores. Esse é o dispositivo de manto da Voco. Um estudo que foi realizado lá na nossa faculdade percebeu que ele, sozinho, conseguia um elevado valor de brilho. Ou seja, enquanto em alguns sistemas nós precisamos de vários dispositivos para chegar em um brilho elevado, o de manto por si só conseguiu esse brilho também. Mas ele é indicado para superfícies lisas. Eu tentei utilizar ele em dentes posteriores e o resultado não foi tão satisfatório assim. Uma opção seriam as escovas de carbeto de silício. As escovas de carbeto de silício elas conseguem um brilho e uma rugosidade bem interessantes. O abrasivo está incorporado dentro da escova, não precisa de uma pasta ou algum produto adicional. Essa, em forma de chama, é indicada para dentes posteriores, enquanto a forma de taça é mais indicada para dentes anteriores. No entanto, não tem como a gente só utilizar a escova de carbeto de silício. Ela seria para uma finalização de polimento. Existem umas borrachas abrasivas da IVE que conseguem chegar num brilho e numa lisura
muito interessantes no consultório. Elas são indicadas para dentes anteriores e dentes posteriores. Vejam que ela tem um formato de espiral. Esse formato de espiral ele vem sendo muito copiado pelas diversas indústrias que fazem dispositivos de acabamento e polimento. E alguns sistemas, inclusive, que já são sistemas consagrados, estão se tornando sistemas em espiral. Lembra que eu falei que a força do operador era um fator determinante para o sucesso do acabamento e polimento? Quando nós utilizamos um disco espiral e fazemos muita força nessa etapa de acabamento e polimento, esses dispositivos eles amassam, eles entortam e eles não deixam essa força ser transmitida para a resina. Então é um sistema que está ganhando bastante força. Se eu tivesse que dar umas dicas para vocês, seria: primeiro, conheça o seu sistema. Como eu falei, os discos Soflex Pop-On eles perdem abrasividade. No entanto, algumas borrachas abrasivas elas têm o abrasivo no interior do seu dispositivo e a gente precisa utilizar um pouco essa borracha para ela expor o abrasivo e funcionar. É tipo aquela história panela velha que faz comida boa. Segundo, a gente tem que utilizar todos os passos do sistema. Se o fabricante nos recomenda 2, 3, 4 passos, não adianta a gente usar um só e querer um brilho, uma rugosidade satisfatória. Outra coisa seria a rotação do motor. Vocês já perceberam que no nosso motor existe esse símbolo e nós conseguimos girar de um lado para o outro? Em geral, a gente sempre deixa tudo para a direita. Para a gente reduzir a velocidade desse motor, nós giramos tudo para a direita e acionamos esse motor. E vamos girando aquela superfície até que a nossa marcação fique mais próxima ao centro. Quando vocês fizerem isso na clínica, vocês vão escutar que o motor vai diminuir a sua rotação, porque vai começar a fazer menos barulho. Se você diminuir muito, pode ser que você gire a rotação. Isso não é interessante. A gente só precisa diminuir, ok? Pouca força também é indicada. A gente não deve apertar o dispositivo contra o dente e fritar ali a restauração ou o dente que seja. Isso não pode acontecer. Uma outra coisa que vem sendo muito discutida é a irrigação durante o protocolo de acabamento e polimento. Mas veja, você não precisa colocar água na sua baixa e formar aquela melequeira toda, ou molhar o paciente inteiro. Isso às vezes não precisa. Basta a gente umedecer um algodão com água e deixar ali por perto. E, de vez em quando, a gente vai pingando um pouquinho de água entre um dispositivo e outro, ou entre um momento e outro, e isso pode melhorar o nosso protocolo de acabamento e polimento. Essas escovas de pelo de cabra também são uma indicação incrível. Elas custam barato e elas conseguem um brilho de superfície muito, muito, muito interessantes no consultório. Elas podem ser utilizadas sozinhas mesmo ou com associação de alguma pasta abrasiva. Às vezes a gente usa feltro de algodão com pasta, mas eu tenho achado mais interessante o uso do pelo de cabra. Os resultados têm sido mais satisfatórios. Em relação às pastas, cuidado com elas. Muitas pastas elas contêm óleos na sua composição, um veículo oleoso, e aí fica um brilho de superfície sensacional. Quando o paciente vai embora e volta, o brilho se perdeu, porque na verdade aquele brilho estava sendo dado pelo óleo da pasta e não porque você fez um bom protocolo de acabamento e polimento. Lembrem-se, a restauração tem que brilhar mesmo com dente seco. Se eu tivesse que dar uma dica para vocês, Rafael, resume tudo isso em um kit para anterior e um kit para posterior. Então, primeiro para anterior, eu teria sempre o meu kitzinho de disco Soflex Pop-On, e aí eu poderia optar ou um de manto, em forma de taça, ou as borrachas abrasivas da Eve. E eu também teria uma escova de pelo de cabra, porque ela custa barato e ela tem uma excelente finalização para dentes anteriores. Para dentes posteriores, eu também teria os discos abrasivos Soflex, mas aí eu não preciso daqueles mais grosseiros não, porque o intuito é só a gente devolver ali aquela crista e deixar o contorno mais bonito. Fora o Soflex Pop-On, eu também teria ou o Eve, uma borracha abrasiva do sistema Eve, espiral, ou eu teria uma sequência de diffs, em forma de chama, que são as indicadas para dentes posteriores. Gente, era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado pela atenção. Eu espero que vocês tenham gostado. Podem me escrever, me mandar sugestão, me mandarem críticas e eu espero ter ajudado vocês.
Até a próxima!